A Bíblia nos mostra que a consagração é a condição estabelecida por Deus para firmar uma aliança. Um exemplo: Deus firmou uma aliança com Noé e sua descendência, abençoando-os e estabelecendo no céu um sinal dessa aliança eterna. Mas antes que a aliança fosse firmada, Noé passa pela consagração. Ele se prepara e prepara sua família para algo que Deus iria fazer. Se separa do mundo, do mal e do pecado. Entrega seu tempo, seu trabalho e seus bens para construir uma arca de acordo com o modelo dado por Deus. E concluída, a arca foi dedicada a Deus, recebendo apenas os animais que Deus desejava preservar. Isso é consagração. Deus, por sua vez, aceita essa consagração e santifica a arca, selando-a e guardando os animais e a família de Noé em seu interior, enquanto o restante da humanidade e dos animais perecia do lado de fora com o dilúvio. Ao final, a história se completa com a aliança entre Deus e Noé. Há o exemplo de Abraão. No início, Deus o chama mediante promessa, a qual se cumpre somente após um processo de preparação da parte de Abraão, que se separou de seu povo e de sua terra, se afastando das práticas pagãs e impuras para se dedicar a entender e executar a vontade de Deus em sua vida. Nessa caminhada, Abraão ofertou e sacrificou a Deus, até o momento em que Deus firmou com ele a sua aliança. Também a aliança estabelecida com a humanidade por meio de Moisés e da lei, a velha aliança, foi precedida de atos de consagração, exigidos por Deus para sua validade. Por fim, temos a mais importante, a nova aliança, estabelecida entre Deus e a humanidade mediante a consagração de Jesus Cristo. Jesus se preparou ao longo de toda a sua vida. Se apartou do mal e não pecou para poder entregar a si próprio, dando sua vida e derramando seu sangue como oferta. Preparação, separação, oferta e dedicação. A consagração de Jesus possibilitou a aliança da salvação e vida eterna entre Deus e os homens. A consagração, portanto, é uma condição estabelecida por Deus para que uma aliança espiritual seja firmada. Mas o que é uma aliança? Uma aliança é um compromisso assumido por duas ou mais pessoas, que se unem com um objetivo comum e se comprometem mutuamente, numa relação de fusão e troca. Trata-se de uma forte união, que gera obrigações e consequências para os envolvidos. Existem vários tipos de aliança. Há alianças de negócios, onde sócios investem seus recursos para realizar algo, suportando as despesas e usufruindo dos lucros. Alianças militares. Quando uma nação se une a outra para a defesa de seus territórios ou a conquista de outras terras, que são repartidas entre as nações aliançadas, as quais, por sua vez, assumem o risco pelas perdas de vidas e terras que a guerra pode trazer. Mas se há uma aliança realmente significativa, que exemplifica o tipo de aliança que Deus deseja manter conosco, essa é a aliança do casamento. Nela, um homem e uma mulher se unem e se entregam um ao outro, confiando-se reciprocamente num compromisso para toda a vida, com o objetivo de formarem e viverem uma família. Esse tipo de aliança é tão forte que a Bíblia ensina que o homem deve deixar seus pais para se unir à sua mulher, de modo que ambos se tornem uma só carne, um só ser, e isso é considerado e respeitado inclusive pelos anjos e demônios. Essa união é tão poderosa que Deus afirma que ela não pode ser desfeita pelos homens. E na prática podemos ver que através do casamento e do relacionamento íntimo que ele legitima, o casal realmente se torna um mesmo ser, o que pode ser visto na comunicação de características da personalidade de um para o outro, na complementação de dons e talentos e nas características físicas e psicológicas dos filhos gerados. Ao falar sobre Jesus Cristo e sua igreja, é exatamente a figura do casamento que a Bíblia nos mostra. Uma união de intimidade, em que Jesus entrega o que ele é, e tem de melhor, para receber de nós a nossa humanidade. E nós, como igreja, recebemos o seu caráter e a sua vida santa e eterna. Ao longo de toda a Bíblia, Deus revela o seu desejo de manter conosco esse mesmo nível de relacionamento de aliança. Uma aliança de pertencimento, onde um se torna pertencente ao outro, e ele passa a ser o nosso Deus ao mesmo tempo em que nós nos tornamos o seu povo. E também uma aliança eterna, inquebrável, que não pode ser desfeita. Para que essa aliança entre Cristo e a Igreja se concretize, torna-se necessária a nossa consagração. Afinal, Cristo já passou pelo processo, inaugurando a nova aliança. Agora só falta que nós também nos consagremos, nos preparando para o encontro, nos separando do mundo, nos afastando daquilo que nos distrai, nos entregando e ofertando nossas vidas a Ele. E essa é a visão final de João, descrita em Apocalipse 19, de 7 a 9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos.